Olá, meus queridos! Nosso jejum nacional de 21 dias para Paz Church vai começar no domingo, dia 6 de fevereiro, e terminar no final do sábado, dia 26 de fevereiro. Cada igreja pode decidir o tipo de jejum que vai seguir nesses dias, mas quero te encorajar a pagar o preço para experimentar mais de Deus. Quero que nós focalizamos nossas orações durante o jejum em dois aspectos do nosso tema para este ano. Eu edificarei minha igreja. Em primeiro lugar, queremos concentrar neste eu, que é Jesus. É Jesus quem vai edificar sua igreja. Ele tem seus próprios planos para levantar uma igreja que vai representá-lo para o mundo. Então, precisamos gastar tempo na presença dele, ouvindo sua voz para saber as estratégias, lugares determinados, momentos certos, pessoas certas, fontes de finanças, etc., para a expansão e amadurecimento da igreja. Então, o primeiro foco das nossas orações será buscar a Deus para discernir os planos dele para a edificação da nossa igreja local. Mas precisamos lembrar, quando Jesus disse, eu edificarei minha igreja, ele não estava falando somente sobre a igreja local. Todos os seguidores de Cristo ao redor do mundo compõem essa igreja. A Bíblia diz, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E também fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Hoje, mais de 340 milhões de cristãos, 1 em cada 8, estão enfrentando altos níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. Essas pessoas são nossos irmãos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Deus disse, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, aqui estou. O segundo foco das nossas orações será em favor da igreja perseguida. Nossos irmãos que estão sendo encarcerados, torturados, assassinados, estuprados, sequestrados, passando fome, desabrigados, discriminados por causa da sua aliança com Cristo. No domingo, dia 6 de março, eu quero que todas as nossas igrejas Paz Church levantam uma oferta exagerada em favor da igreja perseguida. Essa oferta será entregue para o Ministério Portas Abertas, que é um ministério profundamente envolvido em ajudar a igreja perseguida por meio de vários programas e canais para levar ajuda aos nossos irmãos perseguidos. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Que Deus te dê mais revelação no pleno conhecimento dEle para a edificação da sua igreja local. E que Deus te dê um amor mais profundo e intenso para nossos irmãos sofrendo ao redor do mundo. Deus vai edificar sua igreja e Ele vai te usar. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Mas eu quero começar com vocês
lendo um dos textos aqui que o pastor Paulo leu para nós, Isaías 58, 6. Abra a sua Bíblia, Isaías 58, 6. Vai estar aqui na tela também, daqui a pouco você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, ou injustiça, em outra versão, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Até aqui. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada, tem sido lâmpada para os nossos pés. Que o nosso coração esteja disponível e aberto para receber a semente da Tua Palavra, que venha germinar e dar muitos frutos. Que nós possamos aprender com o Senhor nessa manhã. Quebranta aqui cada coração por mais do Senhor, que a Tua glória de fato venha neste lugar, que a Tua presença tenha liberdade para tocar e falar a cada coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é importante a gente falar sobre jejum, a gente explicar o que é o jejum, por que nós devemos jejuar, como que funciona e tudo mais. Será que jejuar é como fazer greve de fome? Talvez para colocar Deus na parede, por causa de alguma situação. O que é o jejum? O jejum bíblico é abster-se de alimentação com um propósito espiritual. O jejum bíblico é abster, ou seja, deixar de fazer alguma refeição, vou explicar mais daqui a pouquinho, com um propósito espiritual. Lembrando que o jejum é de alimento. Tem pessoas que falam assim: eu vou jejuar Facebook, eu vou jejuar internet. Isso não é necessariamente jejum, tá bom? Pode ser uma disciplina, uma consagração que você quer fazer e é válida juntamente com o jejum que você vai fazer. Tá? Então, o jejum é ficar sem comer durante um período. E o jejum deve sempre ser acompanhado de oração. Então, não é apenas ficar sem comer. É jejum e oração, sempre com um propósito espiritual. Jejum não é dieta. Na dieta, o propósito é físico. Sim ou não? Porém, se nós jejuarmos de forma correta, nós poderemos usufruir benefícios na saúde também. Tem médicos que recomendam jejuns, para benefícios na saúde. Então, está comprovado que o jejum prolonga a vida, ajuda a desintoxicar o organismo, Se nós fizermos com muita sabedoria, da forma correta, nós vamos colher benefícios para a saúde também. E por que nós devemos jejuar? Se nós olharmos na palavra de Deus, o jejum era muito presente no Velho Testamento. Todos já ouviram falar do jejum de Daniel. Isaías 58, que nós lemos aqui, o pastor Paulo citou bastante, fala sobre o jejum, e eu vou voltar nesse texto aqui. Então, o judeu estava acostumado com tal prática. Os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana. E há uma coisa interessante aqui, que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam o jejum dos fariseus. Aliás, aqueles que eram discípulos de João Batista, passaram a seguir o próprio Jesus. E havia uma diferença, entre eles. Uma delas era essa questão. Os discípulos de João jejuavam, e os de Jesus não jejuavam. Vamos ler Lucas 5, 33 a 35. Lucas 5, 33 fala assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse:
Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus deixou claro que ele não era contra o jejum. Mas, quando o noivo, que era ele próprio, fosse retirado, aí sim, os seus discípulos jejuariam. Então, o jejum é uma prática esperada de todo cristão. Inclusive, Jesus falava: quando vocês jejuarem, não faça desse jeito, faça daquele. Aliás, nós entramos aqui numa coisa importante, que é a motivação para fazer o jejum. Então, ele falava: quando vocês jejuarem, ou seja, é esperado que vocês jejuem, não faça como os fariseus, que jejuam para aparecer, né? Quando você jejuar, jejue em secreto, né? Não fique com aquela cara para mostrar que você está em jejum. Lave o rosto, tome um banho, tenha uma boa aparência. O que vale é o interior, não o exterior. Então, embora Jesus não tenha mandado jejuar, não há uma ordenança de Jesus para jejuar, é esperado que nós o façamos. E se nós fizermos da maneira correta, ele diz: o Pai recompensará. Nós teremos resultados, teremos benefícios. Então, nós jejuamos por quê? Porque nós temos saudades do noivo. O noivo foi retirado. E nós jejuamos porque há benefícios espirituais. E o que acontece quando nós jejuamos? A nossa alma, né? Nosso espírito fica desobstruído, né, das coisas terrenas, e ficamos sensíveis às coisas de Deus. E assim alcançamos vitórias não alcançadas antes, como nós falamos aqui anteriormente. Jesus disse: existem certas vitórias que somente serão alcançadas através do jejum. E nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa. Nossa liderança tem convocado para este jejum de 21 dias, começando hoje, encerrando dia 26 de fevereiro. No dia 26 estaremos aqui, pela graça do Senhor, orando, como toda igreja, entregando o nosso jejum. Um jejum que vai abrir portas, que vai mudar histórias, que vai nos colocar num ambiente de milagres. Não é o jejum que produz algo, queridos, mas durante o jejum nós somos habilitados para um ambiente espiritual, para receber de Deus. Você pode dizer: mas eu não dou conta de fazer um jejum de 21 dias, me explica melhor como é que funciona, eu tenho que ficar sem comer nada durante 21 dias. Eu quero falar sobre 3 tipos de jejum. O primeiro tipo é o jejum absoluto. Não se come e não bebe nada durante um período. Esse jejum não é recomendado. O próprio jejum que Jesus fez durante 40 dias, a Bíblia não sugere que ele tenha feito jejum de água também, porque a palavra fala que depois do jejum ele teve fome. Então, ele ficou 40 dias sem comer alimento sólido. Então, o jejum absoluto, onde não se come e não se bebe, não é recomendado. Esse é o primeiro tipo. O jejum normal, né? Onde nós jejuamos o alimento sólido e bebemos água. Então, como eu disse anteriormente, Jesus, após jejuar 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, ele não teve sede. Se você ficar um dia sem beber água, você vai ficar desesperado com sede, né? Então, tudo indica que ele bebia água porque ele teve fome. Então, esse é o jejum normal, onde nós abstemos de alimento sólido durante um período e podemos beber água. E tem o jejum parcial, né? O próprio jejum de Daniel foi parcial, onde ele deixou de comer determinados alimentos, ele
deixou de comer aquilo que era especial para ele, aquilo que custava para ele. Então, um dos princípios do jejum, aliás, nós vamos abster de alguma coisa que custa para nós. Então, a gente orienta, durante o jejum, que nós possamos deixar de fazer uma das refeições. Esses dias aqui da conferência, eu dei carona para o Lucas, né? Aí ele estava perguntando, né, como é que é o jejum, porque ele não sabia como. Aí eu expliquei isso para ele. Então, durante o jejum, nós vamos deixar de fazer uma das refeições. Aí ele falou, agora eu entendi. Então, se você faz café da manhã, almoço e janta, você pode tirar 2 destas ou uma, por exemplo. Então, vamos supor que você deixa de jantar, por exemplo, ou de almoçar, por exemplo, e durante esse período que você estaria fazendo uma refeição, você estará se consagrando ao Senhor, você estará orando ao Senhor. E dentro do jejum parcial também, nós poderemos colocar em prática, talvez, coisas que nos custem. Aliás, tem pessoas que não podem ficar sem comer, nem durante uma refeição, porque toma remédio, alguma coisa assim. Então, você pode jejuar alguma coisa que te custe. Você pode jejuar a sobremesa, por exemplo, doces. Se é uma coisa que você gosta muito, chocolate, café, Tem pessoas que não conseguem ficar sem tomar café, então é uma boa coisa para a gente jejuar. Tem pessoas que jejuam carne vermelha, por exemplo, Então, será um jejum muito bom para a sua saúde também. E uma coisa importante, queridos, você vai ser tentado durante o jejum. E eu já te oriento a fazer como Jesus, não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus jejuou 40 dias e ele foi sustentado pela oração, pela palavra. O Espírito Santo estava ali sustentando Jesus. Então, uma das razões, para nós jejuarmos é nos separar das coisas terrenas, naturais, e nos encher das coisas espirituais. Então, de fato, além de ficar sem comer, é recomendável, sim, você evitar as redes sociais, a internet, a Netflix, vamos dizer assim, para que você tenha um tempo de consagração, e você vai ter mais tempo para buscar a Deus. Geralmente nós alegamos falta de tempo para buscar a Deus. Você vai ter mais tempo, no mínimo o tempo em que você estaria comendo, você vai estar orando, amém? Se alimentando do Espírito. Então, uma coisa que já vou te adiantar, isso vai acontecer, o estômago vai doer. Vamos supor que você não tem prática de tirar uma das refeições, por exemplo. Quando você fizer isso, o estômago vai reclamar, mas nós precisamos colocar o estômago no lugar dele, tá bom? Destronar o rei estômago, tá bom, queridos? Existem obstáculos que vão surgir. Você começa o jejum, aí vem aqueles convites para o churrasco, para a pizza, tudo mais. Convite do casamento. Como é que eu vou no casamento se não vou comer bolo, Então, queridos, isso vai acontecer e nós precisamos fazer uma escolha. Não deixa o diabo te roubar e não fique fora desse jejum e seja fiel nos 21 dias em nome de Jesus. E como nós lemos aqui na palavra, o jejum ele vai quebrar fortalezas, vai quebrar grilhões e você alcançará vitórias antes impossíveis. E o diabo sabe disso, ele vai tentar te impedir, Há um ditado popular que o caminho mais rápido para o coração de um homem é através do estômago. E o diabo usa demais isso. No jardim do Éden, o homem foi tentado através de um alimento, de um fruto. Esaú perdeu a bênção por causa do estômago. A Bíblia diz que ele até quis voltar atrás, mas não havia mais tempo. Esaú perdeu os privilégios da primogenitura
porque ele foi dominado pelo estômago. Isso é muito sério, queridos. Não seja dominado pelo estômago. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Por causa de um prato de comida. Esaú disse não às promessas de Deus para a vida dele. Amém, queridos? Então, o jejum precisa ser algo que me custe. O jejum que agrada a Deus, eu vou me abster de alguma coisa que realmente terá um preço para mim. Amém, queridos? Então, uma dica importante, não vá além do que você pode suportar. E mais uma vez, tome cuidado com as ofertas que vão surgir. Combine jejum com oração, com leitura da palavra. Importante dormir bem durante o jejum. Tá bom? A perseverança é importante. Mesmo que você jejue apenas doces, Se você perseverar, queridos, a sua fé vai ser aumentada. E você se tornará uma nova pessoa em 21 dias, em nome de Jesus. Lembrando que, mais uma vez, o jejum não muda Deus, o jejum muda você e a mim. O jejum aumenta a sua fé e nos prepara para receber os milagres que Ele tem. Mais uma vez, não é só ficar sem comer, é orar, é se consagrar, é ler a palavra. Então, como o pastor Paulo Jeff falou, queridos, nós teremos 2 focos principais neste jejum. O primeiro deles é a intimidade com Deus. Então, nós jejuamos porque temos saudade do noivo. Intimidade com aquele que está edificando a igreja. O nosso tema para esse ano é: eu edificarei a minha igreja. Eu quem? Jesus. Então eu preciso estar em intimidade com aquele que está edificando a igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Então o objetivo é termos clareza daquilo que Ele está fazendo e cooperar para que o reino venha, para que o reino de Deus venha, para que a glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Então o primeiro foco é estar com Ele, é ter intimidade com Ele. Estando com Ele, cooperar com aquilo que Ele está fazendo. E você pode sim, nesse tempo, apresentar as suas necessidades, seus pedidos a Deus, de acordo com a vontade dEle, porque você está em intimidade com o Senhor. Apresente sua família, suas finanças, sua saúde, sua igreja. Então, será um tempo precioso, onde nós estaremos, todos nós, todas as igrejas da paz do mundo todo, estarão conosco neste jejum. Então será poderoso em nome de Jesus. Amém, queridos? E o segundo foco é a oração pela igreja perseguida. Eu vou passar mais um vídeo agora, o vídeo número 2, e nós vamos continuar aqui daqui a pouco. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A Lista Mundial da Perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis.
Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida. Vamos continuar aqui. Isaías 58:6. Portanto, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então, queridos, considerando, tudo isso que nós assistimos aqui, os cristãos, nossos irmãos, que vivem perseguições, maus tratos em todo o mundo, vivendo em lugares hostis, sendo presos, torturados, martirizados, a nossa oração será essa: que solte as ligaduras da impiedade, da injustiça. Amém, queridos? E nós cremos que, como diz a palavra do Senhor, que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nós não temos ideia o poder que há na oração. Quando nós formos ter o nosso tempo com Deus, nós vamos apresentar aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e mortos nesses países que nós lemos aqui, como Afeganistão, Coreia do Norte, e Deus vai mover, queridos, céus e terra em favor dos nossos irmãos. Deus colocou essa urgência no coração da nossa liderança de orar por esses irmãos do campo missionário, sobretudo nesses países, que sofrem maiores perseguições. Nós estamos compartilhando diariamente, nós compartilhamos hoje o primeiro, um devocional diário de 21 dias, são 21 reflexões, todas voltadas para o aspecto da edificação do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus, e também com um estudo sobre algum dos países, onde há mais perseguição. Nós vamos orar por 21 países onde há maior perseguição aos cristãos, começando por aquele da posição de número 21. Hoje nós estaremos orando pelo Uzbequistão, que é o 21º país onde há mais perseguição, tá? Então, hoje será o Uzbequistão, até chegar no último dia do jejum, nós estaremos orando pelo Afeganistão, como vocês viram, que hoje, segundo Portas Abertas, é o país onde há mais perseguição no mundo. Queridos, eu queria passar agora um vídeo, o último vídeo, que é um vídeo antigo, de 2012,
para a gente entender o poder da oração, como Deus ele move intercessores ao redor do mundo. Esse vídeo é tremendo, talvez alguns já conheçam, ele é bem antigo, mas fala sobre o poder que há quando a igreja ora e como Deus opera através disso, em nome de Jesus. Pode passar o vídeo. A fome continua, não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar. Normalmente, eu orava em silêncio, mas naquela noite, eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo.
Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: "É impossível. Não dá para explicar." Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas Abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos. Glória a Deus. Se um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram. Hebreus 13:3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Hebreus 13:3. Queria te convidar a ficar de pé. O Uzbequistão é uma nação com mais de 34 milhões de habitantes, fica na Ásia Central. É um país de ex-república soviética, ficou independente com esfacelamento do bloco a partir de 91. O país tem uma boa economia, mas está ficando cada vez mais fechado, o governo é ditatorial. Quando quase todos os uzbeques são muçulmanos, apesar de serem mais seculares e não muito radicais, na sua maioria com relação aos costumes islâmicos. Existem apenas 345 mil cristãos no Uzbequistão, a maioria cristãos ortodoxos orientais russos. O governo controla toda atividade religiosa, até os muçulmanos são perseguidos no país, mas os muçulmanos, por serem maioria, oprimem os cristãos. Não há liberdade para se converter ao cristianismo, mulheres não podem escolher sua própria religião. Reunir-se sem permissão do governo pode acarretar prisões, multas e ameaças. Existe uma constante cultura de medo e pavor pairando sobre os cristãos. Hoje, os evangélicos são muito poucos, os maiores riscos vêm da própria família. Então hoje, no primeiro dia, nós estaremos orando pelo Uzbequistão, tá bom? Nós encaminhamos o devocional através do WhatsApp da igreja. Quem não recebeu, peça para alguém, para você receber. E nós estaremos enviando diariamente um devocional. Vai conter ali um texto, uma reflexão e essas informações sobre aquele país que você estará orando naquele dia. Então nós vamos orar nesse momento pelo Uzbequistão. Lá, em cada dia específico, vai ter os motivos de oração para aquele país. No Uzbequistão está aqui, para que o governo pare de perseguir os cristãos, haja harmonia e paz nas famílias e que Jesus Cristo seja revelado a muitos.
os cristãos ortodoxos e os muçulmanos sejam tocados pelo Evangelho da graça e se convertam de verdade a Jesus Cristo. Haja um avivamento no meio da nação, com a chegada de missionários uzbeques de fora. Aconteça um derramar poderoso do Espírito Santo entre os poucos cristãos, que haja crescimento. Vamos orar nesse momento. Um país que talvez nós nem sabíamos que existia, não sabemos exatamente aonde fica, mas existem cristãos nesse momento lá sendo perseguidos. Nós vamos apresentar diante do Senhor agora essas pessoas. Oramos para que o governo seja tocado pelo Senhor e pare de perseguir os cristãos, que haja liberdade de culto para esses irmãos, que haja paz e harmonia nas famílias que talvez sejam divididas por causa da religião, que o Senhor possa tocar em cada família, que haja paz e que Cristo seja revelado a muitos, em nome de Jesus. Que os cristãos ortodoxos, muçulmanos, sejam tocados pelo Evangelho da graça e se convertam verdadeiramente a Cristo. Que haja um avivamento no Uzbequistão, que haja um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus. Guarda cada uma das famílias cristãs, guarda cada um deles, que haja crescimento do Evangelho em nome de Jesus, que cesse toda perseguição. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pai, nós oramos que nesses dias o Senhor possa tocar em nossos corações, que possamos crescer em intimidade com o Senhor, possamos saber que além das respostas que nós teremos, que mais do que respostas, nós teremos a Tua presença juntamente conosco. E uma coisa nós pedimos, que nós possamos estar em Tua presença em todo o tempo, diariamente, 24 horas por dia, que possamos nos consagrar ao Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, através de nós, que nós sejamos constrangidos, Pai, a orar, interceder pelos irmãos sendo perseguidos, Pai, aqueles que têm sofrido, que nós possamos nos colocar no lugar deles, possamos sofrer junto com eles, em nome de Jesus, possamos lembrar dos nossos irmãos encarcerados, como se fosse nós mesmos que estivéssemos lá, maltratados, perseguidos, que nós possamos nos identificar com esses irmãos e abençoá-los com oração, e que cada um seja livre, possa encontrar a Tua paz, a Tua segurança em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.